O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. E Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cesareia de Filipe, Jesus Cristo dirige aos seus discípulos uma pergunta radical. Essa pergunta é o centro do Evangelho de Marcos, mas é também o centro da vida cristã. Jesus pergunta, em primeiro lugar, quem os homens dizem que eu sou? Ele parece estar muito interessado em descobrir se a sua missão está surtindo efeitos. Se as pessoas estão conseguindo compreender e traduzir quem ele é de fato. Então os discípulos respondem: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias. Então isso significa que Jesus está sendo compreendido como um profeta. Mas Jesus é, na verdade, um profeta? Sim, de fato Jesus é um profeta. Mas um profeta muito diferente da esteira dos profetas conhecidos. Mesmo de João Batista, o próprio Evangelho trata de fazer uma diferença entre João e o seu ministério, e Jesus, por outro lado. O próprio Evangelho, em outra parte, diz que veio alguém, tocou flauta e lamentações, e não choraram. Veio então Jesus, e cantou cantos de alegria, e não sorriram. Essa diferença é uma diferença entre a missão de João Batista e Jesus. João Batista é entendido como um homem do deserto, um homem da penitência, um homem de jejuns e orações, um homem que convidou o povo à conversão, porque o dia do juízo estava próximo, e ele viria como um machado posto na raiz da árvore. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o homem da alegria, foi chamado de comilão e beberrão, estava nas festas. Jesus Cristo anunciou
o dia da graça, o ano da graça do Senhor. Anunciou a vinda da misericórdia para bem perto das pessoas. Um profeta, portanto, mas diferente de João Batista. Diferente também de Elias. Elias era um homem zeloso, fiel ao Deus de Israel, mas passava a fio de espada os infiéis e aqueles que adoravam outros deuses. Jesus Cristo proclama uma fidelidade radical ao Deus único e verdadeiro que é seu Pai, mas jamais pegou numa espada para eliminar os infiéis. Portanto, um profeta, mas diferente de Elias. Jesus Cristo não é só um profeta. Talvez esse seja o grave risco de compreendê-lo apenas na linha do profetismo, pois Pedro ousa um passo a mais. E a resposta de Pedro é: tu és o Messias. Mas em seguida nós não escutamos nenhum elogio de Jesus. Parece que Jesus proíbe Pedro severamente de dizer a alguém aquilo o que ele acabou de responder. Parece que Jesus não quer que os outros saibam que ele é o Messias. Por quê? Porque também o modo de entender o Messias pode ser complicado. A gente que pensa um Messias poderoso, Jesus não é esse tipo de Messias. A gente que pensa um Messias que venha com força implantar o reino de Deus com poder, Jesus Cristo não é esse tipo de Messias. A gente que pense num Messias sacerdote, Jesus também não é desse tipo. Há quem pense num Messias que faça o reino de Israel mais uma vez parecido com o reino de Davi. E Jesus também não é esse tipo de Messias. De que tipo de messianismo Jesus Cristo é representante? A primeira leitura de hoje nos ajuda a compreender. Jesus Cristo é um servo que vai dar a vida, um servo que entrega a sua vida pela salvação de muitos, mas que não desanima, nem perde a confiança em seu Pai, em seu Deus. Como na primeira leitura o servo sabe que Deus é auxiliador, Jesus Cristo também sabe que Deus, seu Pai, é seu auxílio. E por isso ele trata de explicar aos discípulos: o Filho do Homem, o servo, há de sofrer muito. Vai sofrer, morrer, dar a vida por muitos e ressuscitar no terceiro dia. Que é isso? Senão a compreensão de Jesus de que sua missão é missão de doação, não de vitória, triunfo, mas de entrega, de serviço, até as últimas consequências, até a doação máxima da vida. É isso que Jesus Cristo fará. Um servo que entrega a vida. Os discípulos querem saber disso? Até hoje a gente não quer saber disso. Até hoje nós preferimos um Senhor que triunfe. Até hoje nós preferimos um Senhor que ocupe o trono. Talvez até hoje nós desejemos lá no fundo um Deus mágico. Um Deus de vitórias fáceis. Um Deus que nos ajude a prosperar facilmente, magicamente. Mas nos esquecemos que o Deus de Jesus é um Deus que nos compromete com a doação e com a entrega da vida. Pedro não quer saber deste messianismo de Jesus. Por isso ele trata de chamar Jesus no canto e dizer assim: não, 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 assim não. Desse jeito não. Parece difícil de engolir esse Deus que nos pede tanto, que nos pede um amor capaz de doação. Por isso mesmo Jesus Cristo terá de dizer: o que vocês escutaram o Evangelho dizer? Vá para longe de mim, Satanás.
essa tradução é imperfeita. A liturgia da igreja em breve vai modificá-la, porque ela não traduz o texto corretamente no original. Jesus Cristo não manda Pedro para longe. Jesus Cristo diz outra coisa. Jesus Cristo diz: vá para trás de mim, Satanás. E por quê? Porque Satanás é um nome que traduz exatamente como Pedro está se comportando, como um adversário. E qual é a posição de Pedro? Atrás. Como um discípulo deve estar. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem que se pôr atrás dele para segui-lo. Não longe dele, mas atrás. E se pôr a segui-lo até o fim. Por isso mesmo, a pergunta pode ser dirigida a nós agora. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Se ele é de fato a luz que ilumina a sua vida, então é preciso se colocar atrás dele para segui-lo. Se de fato você compreende que Jesus Cristo é aquele que salva, resgata a sua vida, um auxílio para a sua existência e para o seu caminho, é atrás dele que você deve se colocar. Se você compreende que em Jesus Cristo há um projeto de vida e humanidade que nos liberta, que nos ajuda a encontrar com o verdadeiro sentido da nossa vida, é atrás dele que você se deve colocar. Como é que você compreende Jesus? Que é ele para você? Hoje eu me peguei perguntando isso, depois de um longo tempo. Às vezes a gente faz uma caminhada enorme na igreja. Às vezes a gente se acostuma com as respostas prontas. Às vezes a gente se acostuma com a catequese. Nós, padres, diáconos, bispos, papas, muitas vezes familiarizados com a leitura do texto bíblico, podemos também nos acostumar com aquilo que a gente já tanto ouviu, já tanto escutou, já tanto leu, estudou. Mesmo esse evangelho, para os fiéis, não é nenhum evangelho estranho. Esse texto não guarda nenhuma estranheza para ninguém. Se a gente vem à igreja, a gente deve no mínimo escutá-lo 3 vezes por ano. Porque não é à toa que ele aparece, inclusive. Então, talvez a gente também caia no risco de um hábito, de uma mornidão, de uma resposta muito pronta. E talvez por isso mesmo seja preciso recolocar a pergunta uma vez mais: quem é Jesus para mim? Eu não vou dizer como é que eu respondi para mim mesmo, porque isso é muito pessoal. Se trata exatamente disso, de uma resposta pessoal. Deverá ter acontecido um encontro com Jesus para que a gente possa responder a essa pergunta. E o encontro que não ficou resolvido no passado. Tem gente que acha que se encontra com Jesus uma vez e pronto. O encontro com Jesus é cotidiano, o encontro com Jesus é permanente. E por isso essa resposta também não é uma resposta teórica, que você dá de uma vez por todas. Quem é Jesus para mim? A é A, B, C, ponto final. Não. É uma resposta que precisa ser dada concretamente, existencialmente, diariamente. E uma resposta que não se dá com a boca, mas pondo-se atrás de Jesus e seguindo. Vá para trás de mim, Pedro, João, Ana, Ciclano e Beltrano, para trás. Para trás para aprender o caminho do discipulado. Qual é o caminho do discipulado? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vou fazer só uma ressalva sobre isso. Já escutei por aí, com muita tristeza, que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz é renunciar
aos seus projetos, renunciar à sua própria subjetividade, renunciar a ser quem se é, que tomar a sua cruz é se resignar com o sofrimento, aceitar a cruz, qualquer cruz. E não é isso que o texto quer nos dizer. O texto está realmente nos pedindo para renunciar ao egoísmo, ao projeto de vida fechado, àquilo que nos encapsula, fecha a gente nas nossas bolhas, fecha a gente nas nossas indiferenças, na nossa preocupação só com o nosso próprio bem-estar. Ouçam bem, só com o nosso próprio bem-estar. De tal modo que a gente já não pensa mais em nada nem ninguém. Renunciar a si mesmo é renunciar, portanto, ao egoísmo e tomar a sua cruz. É por acaso assumir um projeto de vida dolorista? Não. Tem a ver com mortificações pessoais? Não. Com uma resignação masoquista ao sofrimento? Tampouco. O que é a cruz para Jesus? É o lugar da entrega, é o lugar do amor total. Tomar a nossa cruz é a gente também ser capaz de doar a vida, de ajudar o outro a viver, de ajudar o outro a encontrar vida. E aí a segunda leitura nos ajuda muito bem a entender isso. Nossa fé precisa ter obras. Uma fé sem obras é uma fé vazia, morta. Uma fé com obras, com frutos, é uma fé de quem, na realidade, sabe dar a vida. Então, hoje, nosso convite é esse: ir para trás de Jesus, segui-lo, para aprender dele só isso, e tudo isso, amar até as últimas consequências. Amar dando vida, amar ajudando as pessoas a encontrarem vida. Essa é a maior obra que a nossa fé pode produzir. Sem ela, nós podemos ter sido os mais piedosos cristãos, mas não teremos entendido o que é o Cristo. Para você, quem é o Cristo? Amém.